Olá a todos, aqui quem fala com vocês é Jonathan Souza. Depois de um bom tempo, estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. O motivo do meu sumiço se deu porque eu tava com uma gripe assim meio forte, que minha voz estava uma porcaria. Fique tranquilo, não tinha nada a ver com corona, era uma gripe mesmo que tinha dado uma derrubada em mim. E também porque semana de provas na faculdade, né, as aulas continuaram online e acabava não sobrando tempo assim para gravar. Mas agora eu estou mais tranquilo aqui, melhor da gripe e terminei as provas, então já dá para voltar a trazer conteúdos para o canal e continuar escrevendo textos, porque o futebol parou, mas assunto não falta, tanto seja falar do presente como do passado. E o assunto desse vídeo é meio que uma continuação do que foi o último vídeo, né, onde eu falei sobre o título argentino do Boca Juniors, e onde teve o Carlos Tevez como o grande nome dessa conquista. Como vocês podem ter visto já no título, né, ele é o assunto desse vídeo. Também até como gancho, porque aproveitei aqui nesse tempo da quarentena e vi a série sobre a vida dele que tem na Netflix, né? Fuerte Apache, recomendo, é muito boa, tem legendados ou dublado, da sua preferência, mas é bastante boa, que mostra ali o início da carreira dele, né? Mais precisamente ali a vida, a adolescência. Ele cresceu num bairro onde a violência e a pobreza eram algo rotineiro. Ele teve a morte por perto algumas vezes na vida, então é algo muito legal, uma realidade que assombra muitos e muitos aqui no Brasil, e é muito legal, né, ver como ele conseguiu vencer os problemas que ele tinha na família, as questões ali sociais do local que ele morava, e tudo isso com ele correndo atrás de seu sonho de ser um jogador do Boca, né? A série encerra quando ele estreia no profissional, que é em 2001, no jogo contra o Talheres em Córdoba, que ele é chamado pelo Carlos Bianchi para estrear com a camisa do clube de coração dele. Sempre foi o sonho dele jogar no Boca e ele conseguiu tornar isso realidade. Ele estreou em 2001 com 17 anos, porém ele só vai ganhar destaque, espaço de vez a partir do segundo semestre de 2002, que é quando o Riquelme, que era a grande estrela da época, sai para o futebol europeu, e ele acaba assumindo esse espaço. E soube muito bem cuidar dessa responsabilidade, que não era pequena. O Tevez, antes dos 20 anos, ele já tinha sido o grande destaque do Boca no título da Libertadores de 2003, na final contra o Santos de Robinho e Diego, e na Sul-Americana em 2004. Jovem, já tinha assumido essa responsabilidade. Porém, aí, no final do ano 2004, a gente começa a perceber as polêmicas, né? A forma conturbada como ele saiu de seus clubes. E no Boca ele deu uma forçada na saída para vir ao Corinthians, né? Que pagou uma cifra recorde na época, até hoje uma das maiores transações da história do futebol sul-americano. Acho que do brasileiro, acho que a do Gabigol agora superou o Tevez, se eu não estou enganado, eu não tenho certeza. Mas que na época a MSI, né, que estava no comando do futebol do Corinthians, um dinheiro super honesto, que deu super certo para o clube depois, nenhum problema, imagina. E em pouco tempo ele criou um sentimento de identificação com o torcedor corintiano enorme, né? Ele foi o grande nome do conquista do Brasileirão 2005, sendo artilheiro e craque do campeonato, artilheiro do clube na campanha, o artilheiro do campeonato no todo, acho que foi o Romário pelo Vasco. E ele teve uma média no total da sua passagem dele, que durou mais ou menos cerca de um ano e meio, acho que foi 46 gols em 76, 78 jogos, tá? Quase mais de meio gol por partida, que é algo sensacional, que explica também um pouco essa idolatria que o torcedor corintiano tem por ele. Depois da passagem de sucesso aqui no Brasil, ele foi para a Inglaterra, mais precisamente para o West Ham, que assim como nas últimas temporadas, investia bastante com a expectativa de fazer boas campanhas e no final acabava brigando contra o rebaixamento. E o começo do Carlitos na Inglaterra foi bastante difícil, ele sofreu um pouco para se adaptar. Porém, ali na reta final do campeonato, justamente quando o West Ham mais precisou dele, ele mostrou seu futebol, fez diversos gols, foi muito importante e decisivo para a permanência da equipe naquela temporada de 2006-2007. Sendo que na última rodada o gol que sacramenta a escapada do West Ham foi dele, em pleno Old Trafford, contra o campeão Manchester United, 1-0, e ele foi lá e fez o gol. E o seu bom desempenho chamou a atenção justamente do Manchester United, que comprou ele na temporada seguinte. E junto ali com o Wayne Rooney, com o Cristiano Ronaldo, tudo sob o comando do Ferguson, formou um trio de ataque bastante letal, que acabou no final da temporada sendo campeão da Champions, em cima do Chelsea naquela final em Moscou, né, do escorregão do Terry. Foi uma das primeiras finais de Champions que eu vi, eu lembro bem de quando eu vi na Record, foi um jogaço, e o United acabou ganhando e o Tevez ali conquistando a sua única Champions.
E porém na temporada seguinte ele já começou a ter ali algumas discussões com o Ferguson. Ele queria ser titular e a torcida que gostava bastante dele também queria isso, mas ele acabou sendo preterido na época pelo Berbatov, o búlgaro, e ele acabou saindo do clube. O problema na polêmica nisso, né, ele queria ter mais espaço, que é algo que acaba acontecendo. O problema foi ele ter ido justamente para o rival da cidade, o Manchester City, que naquela época estava começando seus investimentos, já tinha o Robinho, o Elano, e trouxe o Tevez para ser mais uma das estrelas. Só que era uma equipe num patamar abaixo do que está hoje, né? Que hoje é uma das principais times do campeonato inglês, que sempre disputa o título. Na época era ainda tentando voltar à Champions. Ele foi contratado para ser mais um grande nome. E ele caiu nas graças rapidamente. Eu não lembro agora se foi na temporada 9 e 10 ou na seguinte, na 10 e 11, que ele foi o artilheiro do campeonato inglês. Ele conseguiu isso. E foi uma peça fundamental para a equipe voltar à Champions. Porém, em 2011 ele já começou de novo a se envolver em polêmicas, dessa vez com o técnico Roberto Mancini. Ele teria se recusado a entrar no jogo no finalzinho da Champions ali contra o Bayern de Munique da Alemanha, e aí é polêmica atrás de polêmica, né? Até chegou a ter uma paz entre os dois, mas depois voltaram a ter confusões. O Tevez chegou a ficar um tempo até sem jogar mesmo no clube, sem ser relacionado em nada. Nessa época ele vem para a Copa América em 2011 na Argentina, ele perde o pênalti, que a Argentina ali é eliminada por Uruguai nas quartas, e existia uma forte especulação dele voltando ao Corinthians. Eu, na época, era sempre fã dele, queria demais, né? Uma pena que acabou não acontecendo. Ele fica nesse litígio aí com o Manchester até 2013, quando a Juventus decide apostar nele, e acabou se dando muito bem. Logo na primeira temporada ele já foi uma peça importante para o título italiano, e na seguinte ele foi um dos grandes destaques da campanha da Juventus, que terminou com um vice da Champions ali para o Barcelona do trio MSN, né? Ele era um dos nomes, foi sua melhor temporada no futebol europeu. Na minha opinião, ele esteve sim entre os 10 melhores do mundo naquele ano, por mais que não tenha sido citado nem na Bola de Ouro, nem na France Football, nada. Mas estava vivendo o auge dele no futebol europeu. E aí vem o personagem, né? Como o Carlos Tevez é um cara único. Mesmo no seu melhor momento na Europa, ele decide abandonar tudo e voltar para a Argentina, voltar para o clube de coração Boca, ficar perto da família, né? Ele estava com saudades, que na época ele tinha separado da mulher, os filhos vieram para a Argentina, e no seu melhor momento na Europa ele volta aqui para o futebol sul-americano. E ele é importante ali na campanha do Boca Libertadores 2016, onde a equipe eliminada na semifinal em casa para o Del Valle, do Equador, que depois viria ser vice-campeão para o Atlético Nacional, do Borja e do Guerra. Mas aí no final de 2016 ele vai para a China, né? E aí, mais uma vez, polêmica atrás de polêmica, a passagem dele do futebol chinês. Ele mesmo assume que foi lá por férias, que não estava levando a sério o futebol, fez diversas declarações, os chineses que pagaram, na época ele tinha um dos maiores salários do mundo, não correspondeu porcaria nenhuma, era a certeza de manchete nos jornais argentinos, lá da China também, criticando ele pelo seu comportamento. E ele volta ali em 2018, ele volta ao Boca, que é o clube de coração dele, onde ele está até hoje. Porém, num nível físico e técnico bastante abaixo, né? O Schelotto colocou ele como reserva, o Alfaro até buscou dar para ele de novo a titularidade, porém não correspondeu e voltou ao banco. E quando parecia que a carreira dele no Boca já ia se encerrar, né? Que ele tinha final de começo do ano agora, tinha especulação dele tanto no Vélez como no Peñarol, chega o Miguel Ángel Russo, o Riquelme, né? Que acabou se elegendo um homem forte no futebol, e acreditam nele, bancam a permanência do Tevez não só no elenco, mas como titular, camisa 10, capitão, e ele corresponde, né? Ressurge das cinzas como uma fênix, acaba sendo um grande nome da arrancada do Boca rumo ao título da Superliga, inclusive marcando o gol do título contra o La Plata na La Bombonera, né? Que tem aquela foto icônica dele subindo aqui bancada para comemorar com os torcedores do Alambrado, o beijo no Maradona. Quando todo mundo já dava ele meio que encerrado, ele ressurgiu fazendo diversos gols, mostrando um pouco o porquê dele ser um dos maiores jogadores argentinos do século, dá para dizer com tranquilidade. O Tevez, o que torna ele um personagem único no futebol, não é só sua qualidade dentro do campo, mas também é tudo que envolve ele, né? A infância e a adolescência complicadas em frente à parte, tudo que ele passou para conquistar o seu sonho, que é algo inspirador para diversos garotos pobres que têm o mesmo sonho de jogar do futebol. As suas polêmicas, o Tevez nunca se bancou como um bom exemplo a ser seguido ou algo do tipo, não. Ele é um cara muito amado porque ele é aquilo que ele é. Ele é um cara de personalidade forte, que fala o que pensa e não tem medo de fazer isso, mesmo que as pessoas não gostem. Ele é de verdade, né? Ele é como se fosse uma pessoa normal. E o torcedor, quando vê ele, é como se ele se enxergasse dentro de campo, quando vê o Tevez jogando.
É impossível você ter tido o Carlitos Tevez no seu time e não ter tido algum tipo de sentimento por ele, seja de amor ou ódio. Porque ele é um cara capaz de despertar tudo isso, né? É impossível ficar indiferente com ele. Posso falar como torcedor do Corinthians. Ele chegou aqui em 2005, eu tinha 5 anos de idade. Minhas primeiras lembranças de futebol tem muito influência dele. O fato de eu ser corintiano tem uma certa influência dele e do meu pai, que na época era torcedor também. Eu lembro que o Tevez é um cara extremamente carismático também. Mas que ele seja meio introvertido assim, mas ele tem muito carisma. Quando eu tinha 5 anos eu queria cortar o cabelo que nem o dele. Eu lembro que aquele chapeuzinho de pescador que ele usava também não fazia um sucesso enorme aqui no Brasil. Ele ganhou até personagem na Praça é Nossa, né? O Cabrito Tevez. E tinha a dancinha, eu tentava imitar também quando criança. Eu tentava imitar os lances dele. Claro que eu errava tudo, porque zero habilidade para dançar e fazer gols, mas não era uma exclusividade minha. Era algo normal ali no torcedor corintiano, nas crianças. Ele foi um grande sucesso, assim, pop mesmo. A camisa dele é uma das mais vendidas do clube. É algo sensacional, porque ele causa esse sentimento, né? Ele é um cara que veio de baixo, que encarou a morte algumas vezes de perto, que sabe o que é a pobreza e a violência e que tem orgulho de onde vem, nunca se esquece disso, sempre valoriza suas raízes e que o torcedor, meio que quando vê ele jogando, principalmente no caso do Corinthians e Boca, duas torcidas de massa, assim, com bastante representatividade em lugares mais próximos dos seus países, vem como se tivesse os próprios sonhos dela se tornando realidade, né? O garoto que vem de baixo, que batalhou muito para melhorar a vida da sua família e realizar seu sonho. Então ele causa um sentimento de identificação muito forte, o que explica também muito o fato de, mesmo aqui no Corinthians, ter ficado 1 ano e meio, eles são os jogadores mais queridos do século. Um dos, talvez para muitos, o maior estrangeiro do clube, ou melhor. Isso explica não só a sua qualidade dentro do campo, mas a forma como ele sempre se entregou, sempre muita raça, dando o seu melhor, deixando tudo de si em campo. Então o torcedor olha para ele, tanto aqui quanto na Argentina, e vê fosse um deles lá dentro de campo. Esse sentimento de identificação é muito forte e quando o torcedor tem isso com o jogador, aliado à qualidade técnica que ele tem, é a receita perfeita para a idolatria, né? O Tevez é um cara que marcou história no futebol, é um dos maiores jogadores argentinos do século, é um dos grandes personagens do futebol do século, é um cara único que está eternamente dentro do coração de todos aqueles que já tiveram ele em seu clube, seja do lado positivo ou negativo. Como corintiano e como fonte de futebol, só tenho a agradecer a ele por tudo que fez pelo esporte e continue aí mostrando essa qualidade, né? Esse começo que 2020 mostrou que ele ainda tem lenha para queimar e ser muito importante no Boca Juniors. Queria agradecer a todos pelo feedback positivo no último vídeo e em todos os outros. Agora eu vou tentar trazer mais vídeo com mais frequência, agora que eu estou melhor. E é isso aí. Fique em casa, sempre importante, se cuide, tome todas as medidas aí de precaução. E é isso, muito obrigado aí pelo apoio, por ter visto até o final. Compartilhe com os amigos, se inscreva aqui embaixo, curta. É isso, é nóis, falou e vai Corinthians!